me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali. Cantaremos com os anjos, voaremos com os arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre eu diremos. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a luta é grande, o desafio também, mas nós não podemos desistir de buscar e servir o nosso Pai de todo o nosso coração.
As lutas vêm, as dificuldades, as necessidades, mas nós teremos que ser fortes para vencermos cada situação que aparece na nossa vida, no nosso caminho, querendo nos abater, querendo enfraquecer a nossa fé. A gente não pode dar legalidade ao inimigo, a gente não pode fazer alianças com pessoas. O único que nós devemos depositar a nossa fé e confiar plenamente é no Senhor, é no nosso Deus, um Deus Todo-Poderoso. Em Deus nós podemos confiar e saberemos que Ele nunca vai nos abandonar. Se Deus ele fizer uma promessa para eu e você, pode ter certeza que essa promessa irá se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, abram a Bíblia de vocês no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 29, e ouça a palavra de Deus para eu e você. A profecia contra o Egito. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousa no meio dos teus rios, e te diz: O meu rio é meu, e eu fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apegarem a tuas escamas, e te deixarei no deserto, a ti e a todo o peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairá, não será recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porquanto se tornaram um cajado de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro. E quando se apoiaram em ti, te quebraste e lhe fazia tremer todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti destruirei homem e animal, e a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porquanto disse: O rio é meu e eu o fiz. Eita glória! Até aqui. Irmãos, essa palavra do Senhor mostra para eu e você que nós não devemos fazer aliança com aqueles que não servem ao Senhor. Não podemos nos prostituir, abandonando a Deus e adorando a seres deste mundo, porque Deus está mostrando aqui na palavra que tudo foi Ele que fez, tudo pertence a Ele. E entenda uma coisa: muitas das vezes nós abandonamos a Deus, nós abandonamos a obra do Senhor, porque os nossos olhos estão vibrados no que é financeiro. Muitas das vezes deixamos de ouvir, deixamos de seguir. Quantas pessoas acabam denegrindo a sua própria imagem, manchando o seu caráter, porque se tornaram verdadeiros seres humanos dependentes daquilo que eles acham que é a vida deles, o salário, o dinheiro. E muitos acabam se vendendo por muito pouco, muitos acabam perseguindo, traindo, perdendo a confiança, deixando de conquistar e viver a amizade, porque prefere um destruir o outro, um derrubar o outro.
Quantas pessoas esquecem a sua casa, esquecem a sua família, esquecem seus afazeres, abandonam até a Deus por causa de querer viver de aparência, mantendo aquilo que a gente chama de vida financeira. E muitas das vezes esquecemos que nós temos um mantenedor. Nós temos um Deus que é um Deus de perto, é um Deus de longe, é um Deus de hoje, é um Deus de sempre. Que independente da situação, das dificuldades, das necessidades, Ele vai ser sempre o nosso apoio, Ele vai estar sempre conosco. Nós vamos ter o que é mais importante e necessário, que é o pão da vida, o pão que vai nos alimentar para a vida eterna. É o Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes, irmãos, a gente acaba deixando o que é mais precioso, a nossa família que Deus nos deu, para nos dedicarmos a pessoas que não conseguem enxergar nem ver nenhum valor em nós. Então, a gente precisa acordar para a vida. Deus está nos chamando para fazer a sua obra. Esses dias Ele me mostrou que a casa dele está vazia. Ele precisa de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Pessoas que entregam a sua palavra sem medo, sem segredo, sem querer se esconder. E muitos de nós, muitas das vezes, abandonamos a casa do Senhor porque estamos sempre ocupados com os afazeres diários, nos dedicamos demais ao que é material e esquecemos de buscar de todo o nosso coração o Senhor. Quantas pessoas estão precisando de apoio, quantas pessoas estão precisando do pão da vida e muitos não conseguem ter nem alcançar, porque quem tem o chamado do Pai para fazer a obra, muitas das vezes se esconde, foge e se contenta com muito pouco, porque o que Deus tem preparado para nós, homem nenhum vai conseguir nos dar, mas o que Deus tem é o melhor para a minha vida e para a tua. Então é momento de reavivamento, é momento de acordarmos, é momento da gente enxergar que a obra do Senhor está precisando de verdadeiros adoradores. Deus está te chamando para cumprir a tua missão aqui nesta terra. A gente precisa dar ouvido à voz do Senhor. E quando eu trago a palavra, é a palavra revelada, a palavra de Deus que está na Bíblia. Não é algo que sai da minha cabeça, não é uma palavra que eu imaginei, não. Quando Deus se revela, Ele está mostrando que a gente precisa obedecer à voz dEle. Israel fez uma aliança com Faraó, achando que Faraó era o Todo-Poderoso. E Deus mostrou que ele não era nada daquilo que aquelas pessoas acreditavam que era. Pessoas que abandonaram a Deus para servir e obedecer a Faraó. Quanto de nós não deixamos a Deus para servir aos faraós dos dias atuais? E muitas das vezes, quando vem a luta, quando vem a necessidade, quando vem a dificuldade, a gente enxerga quem? O Senhor, para nos ajudar, para nos levantar, para nos apoiarmos. Então precisamos fazer a obra, precisamos colocar a mão no arado. Não é momento da gente olhar para trás, de ficar imaginando que não deu certo, que pessoas fizeram com que eu desanimasse. A gente sabe que vão existir pessoas assim, mas a gente não pode desanimar, a gente não pode baixar a cabeça. É momento de sacudir a poeira, dar a volta por cima e mostrar para Deus que nós vamos cumprir a nossa missão, nosso propósito ao qual nós fomos chamados. É hora de reavivamento, não é hora de covardia, não é hora de esconder. Cada dia que passa, as pessoas precisam ainda mais se alimentar da palavra do Senhor. E nós precisamos dar ouvido a esse chamado.
precisamos escutar a voz de Deus e vamos fazer conforme a sua vontade e o seu querer. Que eu e você venhamos ser obedientes, que a gente venha obedecer a voz do Senhor, que a gente venha pegar e colocar as nossas mãos nesse arado. É hora de entregar o pão da vida, o alimento que é a palavra que conduz à vida eterna. Palavra que vai curar, que vai libertar, que vai salvar e que vai livrar os servos de Deus das astúcias ciladas que o inimigo tem preparado. Então que a gente venha dar ouvido, que a gente venha ter discernimento, sabedoria, entendimento e compreensão, conforme a vontade e o querer do Pai. Que a gente não venha ficar cego, achando que a nossa vida financeira é o que mais importa, que o dinheiro é tudo na vida, que vale a pena destruir as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente acha que é a única maneira de conseguir mudar a história, mudar de vida. Na verdade, Deus, Ele quer que a gente ame uns aos outros, que a gente perdoe para sermos perdoados, que a gente dê ouvido, não só falando, que a gente não seja hipócritas, pessoas que só falam e não fazem. Na prática, são verdadeiros sanguessugas, são os abutres que sugam, que matam, que destroem. Muitas das vezes a língua paga por um corpo que muitas vezes perece. Então eu e você que estamos nesse chamado, nessa corrente, vamos dar ouvido à voz do Senhor, vamos fazer conforme a sua vontade e o seu querer. Não vamos permitir o inimigo se vangloriar por ter feito eu e você desanimar de buscar o nosso Deus, de estar na casa do Pai. Que Deus venha te dar discernimento, entendimento, sabedoria, não só ontem como hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.